Quando eu encontrava um material que me parecia conter algum indício, selecionava os volumes ou os rolos, e as duas jovens estudiosas tratavam de retirá-los e abri-los. Tocavam aquelas raridades não com as mãos nuas, mas envoltas por um pedaço de tecido preciosamente bordado em um ritual quase sagrado. Um dia, do catálogo do Instituto dos Manuscritos Antigos, com o número 7722, descobri um volume da história original que tinha sido conservado sem título. Resgatado a peso de ouro pelas mãos dos Seljukian, dinastia turca, em 1204, havia sido guardado e preservado em algum monastério protegido entre montes inacessíveis e nevados que vigiavam o Mar Negro. No final do século XVIII, fez parte da coleção de textos espirituais e ascéticos místicos de Paisij Velichkovsky, que imprimiu em Moscou uma versão eslava. Após muitos episódios, em 1915, mais uma vez foi salvo milagrosamente dos ataques dos turcos e levado a Iverã. Senti no peito as batidas tornarem-se golpes de martelo quando, do cofre blindado, surgiram os rolos de pergaminho cuidadosamente protegidos pelas mãos do autor. Senti na hora que se tratava de Lupérius. Bastou-me a leitura de umas poucas linhas para estar definitivamente seguro de sua autoria. Com dificuldade, consegui controlar minha alegria enquanto explorava avidamente seu conteúdo. A linguagem de Lupérius revelou-se um misto de latim e inglês vulgar, uma espécie de esperanto europeu de uma criatividade fascinante. Seu discurso tinha a força de anular o tempo e transmitir intacta, no intervalo de mais de um milênio, a valiosa energia que havia inspirado gerações de monges guerreiros. Durante minha permanência em Everã, fiz estreita amizade com um casal de estudiosos gauleses. Historiador ele, latinista ela. Naquela tarde, no pequeno lounge do hotel em que nos alojávamos, confidenciei-lhes minha descoberta. Eufóricos, discorremos sobre o assunto por boa parte da noite. A ajuda deles logo se revelaria providencial. Somente o Dreamer poderia ter criado uma prodigiosa coincidência como aquela. A coisa, entre outras, que mais pareceu surpreendente a aqueles pesquisadores não foi o modo como eu havia procurado aquela obra, mas o fato de eu conhecer o seu título original. Um título perdido havia séculos e que ninguém mais conhecia. Com a ajuda deles, comecei imediatamente a transcrever alguns trechos e dei início ao trabalho de tradução. Juntos estudamos o manuscrito por semanas. Quanto mais lia e me aproximava da filosofia de Lupérius, mais sentia aumentar a atração, a admiração e o grande entusiasmo por aquele ensinamento esquecido. A interpretação de uma passagem ou de um símbolo fazia-me atravessar os sagrados limiares daquela escola de homens e mulheres, pesquisadores incansáveis do segredo da imortalidade. Encomendei a copistas especializados uma reprodução fiel de A Escola dos Deuses. Resultou uma verdadeira obra-prima. Um volume finamente encadernado, com capa de couro e páginas de pergaminho vegetal e absolutamente idênticas aos originais, escritos do próprio punho por Lupérius. Daquela cópia, eu não me separava mais. De noite mantinha o volume sob meu travesseiro, como fazia Alexandre com a Ilíada. Era um presente para o Dreamer e eu não via a hora de oferecer-lhe. Sabia que o menor avanço na compreensão de seus princípios me aproximava dele dia após dia. Frequentemente era tomado por um entusiasmo irrefreável que às vezes culminava em verdadeiros momentos de êxtase, ao pensar no prodigioso êxito daquela iniciativa que desafiava os limites do impossível. Eu havia milagrosamente encontrado o Padre S. Havia encontrado o manuscrito original de A Escola dos Deuses e o casal de estudiosos que, com dedicação zelosa e ilimitada, estava cuidando da sua tradução. Não tinha nenhuma dúvida de que logo reencontraria o Dreamer. Naquele momento não existia nada a fazer além de estar imerso naquele manuscrito, descer lentamente, cada dia um pouco mais naquelas minas do rei Salomão, percorrer suas respeitosas galerias e escavar sem trégua, para extrair a matéria preciosa. Para escolher vida, temos de antes escolher o pensamento que a morte não é invencível. E assim temos de achar os princípios da vitalidade, longevidade e eternidade no nosso ser. Esta e outras leis que aprendi no manuscrito de Lupérius seriam, depois, as pedras angulares de cada uma de minhas futuras atividades e os princípios estruturais de inúmeras empresas no mundo internacional dos negócios.
Uma empresa é tão vital, rica e longeva quanto as ideias e os princípios do seu fundador. Para Lupérius, a real desigualdade entre os homens, a raiz pela qual qualquer diferença visível se produz, é o fato de cada um se atribuir diferentes graus de responsabilidade interior. A diferença na qualidade do pensamento posiciona verticalmente os homens em diferentes planos na escala do ser. Existe uma hierarquia interior que nenhuma guerra ou revolução poderá jamais apagar, porque a verdadeira diferença entre os homens não é econômica, nem de credo ou de raça. É uma diferença de estados de ser. É uma diferença psicológica, vertical, evolutiva, de grau. Por isso, só poderá ser superada por meio de uma reversão, de uma mudança radical no modo de pensar e de sentir. Uma real melhora indica a mudança do ser. Uma real melhora significa evolução ou crescimento para a unidade do ser, que é o resultado de um novo modo de pensar e o abandono da velha e mortal mentalidade. Somente uma mudança no ser pode elevar alguém a um grau mais elevado de liberdade, de compreensão, de felicidade.